Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, vamos falar hoje a respeito de Mateus capítulo 10, versículo 8, que fala assim. Capítulo 10, versículo 8 diz assim: Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Vamos entender, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Iago Marcel, criador do canal Além da Bíblia e apresentador oficial do programa. E saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você aqui nesse canal. Seja tremendamente abençoado em nome de Cristo, em nome de Jesus. E aqui, meu irmão, você vai receber estudos maravilhosos da palavra de Deus. Vamos lá, pessoal? O texto, para a gente poder entender de graça dar e de graça receber, vamos fazer uma análise do contexto, pessoal. Porque todo versículo tem o seu contexto para poder explicá-lo, para poder entendê-lo. Vamos lá? O título do texto começa assim: Os 12, ou seja, e a sua missão. Ou seja, os 12 e a sua missão está falando da missão dos 12 apóstolos. E o texto começa assim: E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Então, vamos primeiro começar a entender quem está falando isso. De quem receberam o poder? Dos céus. Expulsaram. Ou seja, Jesus, Deus, deu poder sobre todos os apóstolos, sobre os 12, para que eles colocassem as mãos sobre os enfermos e os enfermos fossem o quê? Curados. Porque ele fala. Ou seja, quem chamou os discípulos? Jesus. Então Jesus chamou os 12 discípulos e deu poder para eles. Ou seja, Jesus deu poder para os discípulos expulsarem e para curar toda enfermidade e todo mal. Aí vem o 2. Ora, os nomes dos 12, aí você vai ver o nome dos apóstolos. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Aí vem o 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Ou seja, os discípulos receberam poder de Jesus para expulsarem, para curar enfermos e expelirem demônios. Então ali você vê que eles recebem uma missão de Cristo. O texto começa falando assim. Então, logo, o que acontece? O 8 fala assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Ou seja, esse recebeste, de graça dai, de graça recebeste, isso significa o quê? Os dons. Por exemplo, se eu recebi algo de Deus, eu tenho que dar de graça. Deus não me deu nada em troca de algo. Não. Deus me deu o dom da cura, o dom da libertação gratuitamente. E assim como outras pessoas, o dom que eu recebi de Deus, eu tenho que usá-lo gratuitamente para expelir e para curar enfermos e expelir demônios. Olha o que diz o próximo passo. Não possuís ouro, nem prata, nem cobre em vosso cinto, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa,
Saudai, e se caso for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se alguém vos receber, nem escutar as vossas palavras. Saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então você vê que ali começa a missão dos apóstolos. Por quê? Ele é falado, ó, vocês receberam os dons de graça, ou seja, recebem os dons de graça e vocês dão de graça. E Jesus, ele ordena que o evangelho, através dos seus discípulos, seja implantado, seja pregado, seja dado através de curas, através de libertação, através de sinais, o quê? O reino de Deus sendo pregado naquela época ali pelos discípulos. E ele fala, toda casa que vocês chegarem, saudai. Caso ninguém queira ouvir o que vocês têm, que a vossa paz esteja lá, pode seguir caminho, segue em frente. Aí vem o 16, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então, após os discípulos receberem o dom, receberem o poder sobrenatural, Jesus, ele fala, ele alerta os seus discípulos a respeito da situação que eles seriam praticamente jogados. Sinédrio, para quem não sabe, eram os locais lá que o pessoal julgava eles, né? Então, no caso, ele está falando que eles seriam sim entregues. Olha só, cauteláveis, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, a justiça, e vos açoitarão nas suas sinagogas, e serei até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho e a eles e aos gentios, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Ou seja, o evangelho já é implantado no livro de Mateus, principalmente naquela passagem ali, onde eles receberam todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra para fazer sinais e prodígios. Então Jesus alerta, vocês irão pregar o evangelho, irão levar a mensagem do reino de Deus, mas haverão homens que vocês verão que os entregarão à justiça, a governadores, a reis, a área política da época. Então, eles já os alertam, vocês serão perseguidos, vocês sofrerão consequências do meu nome, por causa do meu nome. Porque, para muitas pessoas que não sabem, o evangelho para os judeus naquela época, ele era uma seita. Porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Então, após o evangelho ser pregado, ele falou, vocês vão pregar o evangelho em todo o mundo, a todas as nações, porém sofrerão perseguição. Tá certo, pessoal? Esta é a mensagem de hoje. Eu vou me despedindo, obrigado pelo carinho, que Deus te abençoe poderosíssimamente. Chegamos mais ao fim. Eu espero que essa palavra tenha impactado o teu coração e que Deus abençoe a sua vida tremendamente. Eu vou me despedindo por aqui. Um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.